Oi, gente, então essa é a nossa aula sobre inteligência, aula 1, tá? Eu vou dividir ela em duas partes, basicamente porque o construto da inteligência é bastante complexo, tem uma história longa. E aí eu vou dividir ela em... Vou tentar fazer em duas aulas, tá? Mas a ideia de inteligência eu vou fazer... eu vou trazer para vocês aqui como um construto que vem sendo correlacionado com a ciência, né? Com a ideia, com a epistemologia com a forma de pensar ciência. E aí para isso, gente, eu vou usar uma colinha aqui, tá, no celular, porque eu tenho muitas informações para falar. Então, se eu não ficar olhando sempre para a câmera ou ficar olhando aqui porque tem um displayzinho que eu olho, que eu me vejo aqui na câmera, é por causa disso, tá? Que eu vou estar aqui alternando a minha atenção, tá bom? Eu vou nessa primeira aula eu vou falar sobre a origem das primeiras pesquisas e os primeiros estudos, as primeiras definições lá do final do século XIX, tá? Então nós estamos lá na era vitoriana, na Inglaterra, no final do século XIX, lá na Europa, esse bando de europeu pensando o que é inteligência, tá bom? Vou começar a nossa aula agora, então eu espero que vocês gostem do conteúdo e, enfim, depois a gente vai desenvolvendo mais, tá bom? A a ideia da inteligência, ela é uma coisa que foi muito uma curiosidade, assim, despertou o interesse de muitos pesquisadores, né? No princípio, assim, da coisa toda, quem estudou muito isso, os primeiros, assim, a especular sobre isso foram os frenologistas, né? E aí, o que eles diziam, né? Que as capacidades mentais, né, eram definidas pelo tamanho do crânio. Mas não só isso, tá? Já vou deixar de antemão que esse assunto é considerado hoje uma pseudociência, né? Tamanho de cabeça não vai definir o quanto a pessoa é mais ou menos inteligente. No entanto, existem sim áreas do cérebro, existem pesquisas recentes, tá? Com recursos da neuroimagem e tal, que apontam sim para que áreas do cérebro de pessoas superdotadas, pessoas autistas, pessoas neurodivergentes possam ser aumentadas, né? Ter áreas específicas ali. Então, às vezes, não é um crânio grande, mas é a distribuição das áreas do cérebro aí que não é típica, vamos chamar assim. Bom, o que a frenologia dizia, né? Tinha um pesquisador lá na época, em 1758, ali que ele nasceu, que era o Franz Joseph Gall, tá? Que ele acreditava que medindo a cabeça, né? Medindo as partes da cabeça, a gente teria capacidade de medir as qualidades das funções mentais. Ele tinha muita influência dos estudos da anatomia, né? Então nessa época começou-se a investigar as medidas do homem, né? Os estudos anatômicos, né? Então ele associava a essa questão, as referências dele seriam os estudos anatômicos, mas também tinha uma questão muito forte que era o dogma cristão. Então a inteligência, o desempenho era muito associado assim com uma herança divina, né, para esse pesquisador. Ele acreditava, né, então fisicalista, né, que o cérebro é o órgão da mente, né? Isso é uma discussão que mais hoje, no século XXI, a gente está ainda tentando discutir na filosofia, que é o problema mente-corpo, né? Até onde vai a consciência, até onde vai a mente, até, né, as definições dessa, que é uma área interdisciplinar, inclusive, não é só da filosofia. Bom, ele acreditava que a mente poderia ser reduzida a uma série de faculdades, sendo faculdades os pedacinhos assim do cérebro, né, do crânio aqui, tipo essa parte, essa parte, essa parte. Então vamos setorizar essas faculdades mentais relacionadas a partes do cérebro. E essas faculdades eram inatas, ou seja, nasceu com você, morreu com você. Do jeito que tu nasceu, não muda nada, né? Diferente do Aristóteles, que acreditava que a criança era uma tela em branco, né? O Galton aqui, o Gall, no caso, dizia que Franz Joseph Gall, né, frenologista, acreditava que não, que já nascia ali com as faculdades, já estavam ali. Elas estavam localizadas em diferentes específicas partes do cérebro, então, isso que eu falei, né, aqui eles mediam as partezinhas do crânio,
né, a craniologia e frenologia, media partezinhas específicas do crânio e atribuía a certas habilidades. A superfície do crânio foi determinada, então, determinava a forma externa do cérebro, então eles acreditavam nessa relação direta, né? O crânio com o formato do cérebro, logo com o tamanho das faculdades mentais. O desenvolvimento das faculdades individuais apenas examinando a forma do crânio. Então, de novo, né? Tô lendo aqui pra não me perder, mas assim, de novo, esse pedacinho aqui representa tal faculdade mental, né? Na teoria deles. E se esse pedacinho é um pouco maior em relação ao outro, então você tem mais faculdade mental dessa habilidade. Vocês podem perceber que isso é uma baita de uma pseudociência. No entanto, depois, né, hoje a gente sabe que existem sim áreas do cérebro que guardam relação com determinadas capacidades capacidades humanas, né? Da fala, linguagem, emoções, elas estão relacionadas com partezinhas, com faculdades mentais, né? Uma boa faculdade estava relacionada com um grande órgão cerebral que correspondia a uma protuberância craniana. Então, o que eles estavam dizendo? Você ter uma cabeça grande era sinal de inteligência. E a gente sabe que esse mito, muitas vezes, assim, essa coisa não é uma causalidade, né? Então, até hoje tem pessoas que acreditam nisso. Existem sim pesquisas que apontam para um desenvolvimento do perímetro cefálico atípico dentro da neurodiversidade, especialmente no autismo, e algumas pesquisas, como eu falei, recentes que apontam para essa questão da superdotação também, mas mais específico de áreas aumentadas, então tem que fazer um mapeamento de imagem do cérebro, não só medir o crânio, tá? Eles elencaram então 43 faculdades mentais que poderiam ser medidas através da frenologia e do processo, tá? Bom, na época, ali final do século XIX, estamos falando da era vitoriana, nós temos também uma questão que era a influência importante da teoria do Darwin, né? E aí, um pesquisador desse período, chamado Herbert Spencer, ele procurou sintetizar as leis naturais universais, especialmente a evolução, nas disciplinas da biologia, psicologia, sociologia e ética. Então ele cunhou uma frase chamada, né, sobrevivência do mais apto, no livro chamado The Principles of Biology. Desculpe o meu inglês, tá bom? Assim que ele leu Charles Darwin, né? Então ele adaptou a frase do Darwin aqui dentro do livro dele. Ele acreditava que o comportamento do organismo individual se adapta por meio da interação com o ambiente e definiu inteligência como um ajuste contínuo das relações interna e externa. A gente vai ver isso com outros nomes aqui no século XXI. Endógeno e exógeno, dentro de uma perspectiva sistêmica que vem da biologia. Mas percebe que havia já para esse autor havia um entendimento de que há uma interação contínua no desenvolvimento humano. Nada é só inato, nada é só ambiental. As coisas estão se interrelacionando, né, o tempo todo, e esses sistemas, ainda não se tinha esse nome, né, sistema, né, ele chamou de organismo, esse organismo vai se adaptando continuamente. E aí daí surge também a inteligência. Ele definia então que a inteligência era amplamente considerada como uma capacidade associada à adaptação do ambiente. Então existem propriedades nesse sistema para ele, né? Vamos dizer assim, que a criança já nasce com mais ou menos propriedades de adaptação ao sistema. Então existe uma natureza, né? Existe uma natureza, mas existe essa interação dinâmica com o ambiente sempre. No entanto, as propriedades da natureza desse sistema vivo, dessa criança, dessa pessoa, desse organismo, se existem características dessas propriedades que vão favorecer melhor essa adaptação, a criança vai ser mais inteligente.
Nos seus escritos, Darwin frequentemente se referia ao comportamento adaptativo em animais e humanos como inteligente. Então, Darwin já tinha observado isso, né, em todas as espécies, não só no ser humano, né? Então, essa ideia, gente, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso, que isso aí é do final do século XIX, mas ela é muito atual dentro de uma perspectiva sistêmica da complexidade hoje no século XXI. Essa ideia de adaptação, né, desse sistema vivo ter propriedades que se adaptam. Então, mais ou menos inteligência vai depender das propriedades que esse sistema vivo tem de se adaptar também ao ambiente e das trocas que ele recebe. Então, o ambiente vai nutrir, pode nutrir ou prejudicar esse organismo. E aí as respostas desse organismo podem ser definidas, então, esse comportamento adaptativo, né, vai definir inteligência para o Darwin, né? Ele argumentou, então, que as mesmas forças que atuam na evolução animal também se aplicam a habilidades mentais humanas. Não há diferença fundamental, né? Abre aspas. Não há diferença fundamental entre o homem e os mamíferos superiores em suas faculdades mentais. Essa ideia parece estranha, gente, mas ela é muito debatida hoje dentro das ciências cognitivas. Uma das hipóteses, por exemplo, é que a cognição define o vivo, né? É interessante pensar por esse ponto de vista, né? Ao considerar o comportamento humano em contexto evolucionário, Darwin tratou o estudo da psicologia não menos como uma ciência do que a biologia ou outras ciências naturais. Certo?